Clones humanos já existem? Vamos descobrir. Quem aqui lembra da novela O Clone, que passou em 2001 na Rede Globo? O que acontece? Em 2001 a Globo lançou essa novela, O Clone. Tudo isso surgiu, né, falando sobre clone, apareceu isso muito no mercado. E, na verdade, voltou à tona a questão da Dolly, que foi a primeira ovelha clonada, que nasceu em 1996. Clonar animais parece que é uma coisa que tá ok, né, tá funcionando. Mas e aí a gente vem com aquela história. E, gente, podemos clonar gente? Onde é que clona? Como é que funciona? Onde compra? Quanto custa? A gente tá precisando saber para clonar umas pessoas por aí. Afinal, quem nunca pensou em alguns clones, né, tipo o clone do Henry Cavill? Queria bastante. A resposta é que até o momento a gente não tem clones humanos registrados ainda, né? Registrado, pode ser que já exista, mas enfim, até o momento clones humanos ainda não são possíveis. Quando você coleta uma célula-tronco, por exemplo, uma célula de pele, ela nada mais é que uma célula de pele. E para você poder clonar alguém, você precisa de células que fazem outras coisas, por exemplo, células que fazem os órgãos, células de cabelo, enfim, células de tudo isso que a gente tem no nosso corpo. E o que acontece? Quando essa célula vai para o óvulo ele tem um poder aí de fazer uma reprogramação das células, fazendo com que esse gene volte à origem e daí se desenvolva com o que é necessário. Porém, o que acontece? O óvulo ele só tem alguns minutos para fazer tudo isso, algumas horas, não sei, mas é um tempo limitado. E alguns desses genes, algumas dessas células, elas não se abrem para que o óvulo possa reprogramá-los. Ou seja, ela continua ali, uma célula de pele, por exemplo, e não consegue mudar. Então é muito comum que esses testes de clonagem gerem anomalias, ou que esses clones não vivam tanto quanto uma vida gerada naturalmente deveria viver. Só que há algumas novidades nesse campo da ciência. Um biólogo do Hospital Infantil de Boston, chamado Zheng, ele descobriu algumas substâncias químicas que, se inseridas dentro do óvulo, conseguem fazer com que esses genes que ficam fechados se abram para que o óvulo possa reprogramá-los. E isso é um avanço gigantesco. Aí você pensa, Adi, agora é sério, você vai dar notícia de que a gente vai poder clonar as pessoas? Ainda não. O objetivo desse biólogo, na verdade, ele explica que não é fazer clones humanos, mas sim fazer alguns pedaços das pessoas, como por exemplo, você poder substituir alguns órgãos no caso daquelas pessoas que têm órgãos que estão falhando. Então, no caso, preciso de um transplante de coração, através dessa célula tronco que é coletada, é possível fazer um novo coração exatamente igual ao do que o doador tem, entendeu? Deu pra entender? Esse é o foco dessa pesquisa e é assim que deve ser. Isso é o que a medicina chama de clonagem terapêutica, que é uma maneira de você usar essas células troncos embrionárias e criar fontes de tecido de substituição, que é essas partes do corpo que a gente pode desenvolver. Só que o que acontece? A China, os chineses, muito espertos e rapidinhos, eles fizeram uns clones aí de uns macacos, que são essas fofuritas aqui, gente. Oh, fofinho! Mas o que acontece? Então eles conseguiram clonar macaco. Beleza, voltamos à história, vamos clonar gente. Não. Para que esses fofuruchos, esses fofinhos, esses cuties aqui pudessem existir, foram utilizadas 63 mães substitutivas e 417 óvulos. Ou seja, imagina ter que precisar de 63 mulheres e 417 óvulos para testar humanos, né? Sem contar todo mundo que vai morrer nesse processo. Não é uma coisa viável ainda para a ciência, nem para ninguém, mas os avanços da tecnologia vão ajudando com que coisas assim aconteçam e principalmente para que a gente consiga ajudar as pessoas que precisam de novos órgãos, que precisam de, não sei, você teve que amputar o braço e vai poder ter um braço novo, não sei. A Justiça da China condenou à prisão o cientista que criou os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo. O pesquisador condenado justifica o experimento. O mundo atingiu um estágio de edição genética de embriões. Se não for eu, alguém estará fazendo, disse Ye Jiankui. Ele e outros 2 integrantes da equipe foram condenados a 3 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 3 milhões de ienes, o equivalente a quase 2 milhões de reais. O motivo, eles criaram bebês geneticamente modificados. As 3 crianças tiveram um DNA alterado quando ainda eram embriões.
Os pais são portadores do vírus HIV e as mães não. O pesquisador chinês, então, alterou o código genético dos bebês para que eles se tornassem imunes à doença. O anúncio foi feito há pouco mais de um ano e a identidade dos pais e das crianças não foi revelada. Na decisão, a justiça chinesa alegou que os cientistas não levaram em consideração opiniões médicas e buscaram apenas fama e lucro. A prática é considerada ilegal em boa parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Por aqui, as pesquisas com embriões são permitidas, mas estes não podem ser gerados nem implantados no útero para o desenvolvimento da gravidez. Boa parte da comunidade científica internacional criticou a experiência, que poderá abrir caminho para a criação de humanos projetados. Outro risco é que as crianças terão maior predisposição para desenvolver câncer e doenças autoimunes. Antes de receber a sentença, o pesquisador garantiu que a saúde dos bebês geneticamente modificados vai ser monitorada pelos próximos 18 anos. Mas as mudanças não estão restritas apenas a essas crianças. As alterações genéticas poderão ser transmitidas para os filhos delas e para várias gerações futuras. Se os cientistas já conseguiram clonar um mamífero adulto, não deve demorar muito para que consigam clonar um humano também, certo? Bom, alguns anos depois, a Coreia do Sul parecia ter encontrado a resposta. Um cientista chamado Woo-Suk Hwang publicou o artigo científico que todos esperavam. Ele descrevia como havia conseguido clonar um ser humano com sucesso. Uma notícia incrível e revolucionária que o tornou um verdadeiro ídolo nacional, mas que começou a ficar esquisita logo logo. Hwang teria sido o primeiro homem a finalmente clonar um ser humano ou um dos maiores mentirosos da história da ciência? Em março de 2006, ele foi expulso da Universidade de Seul, onde atuava como professor, e mais tarde foi indiciado por fraude, peculato e violação das leis de bioética do país. Hwang foi condenado a uma sentença de 2 anos de prisão por violar as leis, mas além disso foi descoberto também que ele se apropriou indevidamente de mais de 2 milhões de dólares em fundos estatais. Em 2002, o polêmico médico italiano Severino Antinori anunciou ao mundo a gravidez de 3 mulheres que, segundo ele, carregavam fetos clonados. No entanto, mesmo com a repercussão do caso, ele nunca apresentou evidências científicas que confirmassem o feito. Em suas declarações, Severino afirmou que não poderia divulgar informações detalhadas para proteger a privacidade e a vida das famílias envolvidas. Anos mais tarde, ele declarou à imprensa que desistiu da clonagem de humanos por causa dos problemas éticos e legais que o assunto poderia gerar.